Será se existe ainda alguma vantagem em ser honesto? Parece que nós vemos os maus prosperarem e os honestos nunca crescerem, mas será se de fato é dessa forma? Será mesmo que ser honesto é uma desvantagem? O nosso provérbio de hoje é o Provérbios 12:21, que diz assim: Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os homens maus só encontram dificuldades. Bom, primeiramente, vamos quebrar o versículo em partes para entender o seu significado mais profundo. Provérbios 12:21, ele destaca uma dualidade moral, onde os honestos caminham bem e os desonestos caminham mal. Mas aqui vem uma questão muito intrigante. Por que na vida real, frequentemente nós vemos pessoas honestas passando dificuldades e pessoas ruins prosperando? Quando nós lemos as notícias de que o mal não é punido, onde um criminoso sai rapidamente da prisão ou nem sequer chega a cumprir uma pena, onde pessoas honestas se esforçam muito para conseguir o básico, então essa discrepância nos leva a refletir sobre a complexidade da vida e a natureza da justiça. Embora os provérbios eles ofereçam uma sabedoria geral, a realidade pode ser bem mais complexa, com o bem e o mal nem sempre recebendo recompensas e punições imediatas. Quantas vezes nós vemos um julgamento demorar anos para acontecer, crimes que acabam prescrevendo por falta de julgamento, pessoas soltas, livremente, andando pela rua, que fizeram tanto mal, enquanto as pessoas honestas estão cada vez mais presas em suas casas. Na vida, a justiça não segue um cronograma previsível. Eu gostaria, e você também, que o mal fosse punido imediatamente e que o honesto recebesse imediatamente benefícios. Mas a realidade não é assim. Essa justiça não é previsível. Porém, existem duas justiças: a justiça humana, falha, fraca e que muitas vezes comete muitos erros que beneficiam o mal e punem o bem. Porém, existe uma outra justiça, e esta nunca falha. Esta justiça nunca erra. A grande diferença é que essa justiça, ela não tem o nosso prazo. Essa justiça não caminha junto com os nossos desejos. Então, as pessoas honestas podem enfrentar desafios, mas não como punição, mas como parte de um processo para preparação para um próximo nível, uma preparação para algo que virá à frente, que são as provações da vida. Então, muitas vezes, enquanto pessoas honestas, nós temos que entender que os desafios surgem para nós como provações, como lutas a serem vencidas. Agora, para as pessoas desonestas, vai sempre existir a punição do mal. Como o nosso Provérbios diz: nada de ruim acontece aos homens honestos, porém os maus só encontram dificuldade. Esses desafios podem de fato fortalecer o caráter e a resiliência das pessoas honestas. Então, quando nós vemos que nada de ruim acontece aos homens honestos, significa que mesmo as dificuldades, elas têm o papel de trabalhar as nossas vidas, de nos deixar mais fortes, nos preparar para um próximo nível, de melhorar o nosso caráter, a nossa resiliência e aí a nossa confiança na justiça verdadeira, aquela que vem de Deus. Então, quando o provérbio se refere à justiça, nada de ruim acontece aos homens honestos, é porque Deus sempre cuida e guarda os homens honestos,
mesmo em meio às aflições. Porém, os maus só encontram dificuldade. Não se engane, queridos, que as pessoas que hoje parecem viver na vantagem da desonestidade, com uma justiça falha, eles vão ter paz, eles vão ter tranquilidade, porque eles não vão ter, eles só vão encontrar dificuldades. Por isso, pessoas más podem temporariamente prosperar, mas a longo prazo, suas ações podem levar a consequências terríveis, de acordo com as Escrituras. O futuro das pessoas más é um futuro terrível. E elas vão viver sobre as leis da causa e efeito. Elas vão ter que pagar por todos os erros cometidos. Agora, existe uma vantagem para os honestos. Os erros dos honestos que andam com Cristo já foram pagos pelo próprio Cristo na cruz. E quando nós entendemos isso, nós temos a real consciência de que nada de ruim acontece aos homens honestos. Então, Provérbios 12, 21 nos oferece uma visão ideal de justiça moral. Mas é essencial reconhecer a complexidade da vida real. Por mais que nós gostaríamos que as coisas acontecessem ao nosso tempo, Deus tem um recado para nós. Os homens honestos estão guardados por Deus. Não pense que Deus não vê e não observa todas as coisas, queridos. Ser um homem honesto implica em algo muito profundo. A honestidade é buscar a justiça, e a verdadeira justiça é aquela que vem de Deus. Qual é o seu padrão moral de honestidade? O padrão moral de honestidade de um cristão são as Escrituras. E mesmo em meio ao sofrimento, um cristão verdadeiro, ele não cede ao seu padrão moral. Ele continua firme, seguindo princípios, seguindo valores. E ele não olha para a desonestidade, para a vantagem momentânea dos desonestos como uma vantagem. Mas ele sabe que tudo tem um preço. E que os maus só vão encontrar dificuldades no futuro. A justiça divina não falha, queridos. E muitas vezes nós, enquanto cristãos, nós questionamos isso. Porque nós vivemos, sim, num momento de grande impunidade, onde a justiça é cega e falha. E nós gostaríamos de ter uma justiça real, plena, verdadeira, que beneficiasse as pessoas boas. Porém, não se esqueça, dentro da justiça de Deus, nada de ruim acontece aos honestos. Porém, os maus só vão encontrar dificuldades. A vida não acaba por aqui, queridos. Ainda existe muito a ser vivido depois dessa vida. E os maus vão encontrar muitas dificuldades nesse futuro que vem. Porém, continue firme. Viva dentro de princípios e valores, porque não é só na eternidade que você vai ser recompensado por isso. Você vai ser recompensado aqui. Mesmo que você esteja enfrentando dificuldades, não desista de ser uma pessoa correta, de viver em princípios, de viver em valores. Porque uma coisa é certa: hoje em dia, ser honesto é uma raridade. Infelizmente, mesmo entre os cristãos. Se esta característica for ressaltada na sua vida, com certeza portas vão se abrir para você. Busque ser honesto. Continue vivendo em honestidade. Hoje em dia nós vivemos numa época onde as pessoas desconfiam de tudo. Mas quando você é honesto, e isso começa a refletir na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida financeira, você pode ter certeza que grandes mudanças também acontecem com a honestidade. Porque encontrar uma pessoa realmente honesta é algo muito difícil hoje em dia. Então, os homens honestos, nada acontece com eles. Agora, os maus só encontram dificuldades. Não esqueça desse provérbio. Reflita sobre ele.
vale a pena continuar na honestidade. Não olhe para os maus nem pelos benefícios momentâneos que eles estão tendo. Isso é passageiro. Mas continue firme na sua jornada. E não esqueça que existe alguém que vê todas as coisas, que conhece o nosso coração melhor do que a gente, conhece a palavra antes que ela saia da nossa boca. E ele conhece as atitudes de todos, tanto dos honestos quanto dos maus. E faça uma análise e perceba que os honestos caminham bem por essa vida. Eles caminham protegidos do mal. Pense nisso. Que Deus abençoe seu dia, que te fortaleça, que você tenha muita paz, muita saúde, prosperidade e muita sabedoria para continuar vivendo dentro de princípios, dentro de valores, na honestidade. Não desista de viver assim. Você vai colher bons e belos frutos. Seja honesto. Um grande abraço e até amanhã, se Deus assim permitir, com mais uma aula aqui no nosso Provérbios na Prática.